Paz e bem para você, paz e bem para a sua vida, paz e bem para a sua família. Primeira vez aqui no Instagram. Primeira vez que eu gravo um vídeo ao vivo no Instagram. A gente tentou no Facebook, no YouTube, mas o YouTube ele trava os vídeos, ele não partilha. É bem complicado mesmo. Mas estou aqui para falar com você sobre Padre Pio, sobre Jesus, sobre os apóstolos. E, aliás, ontem, dia 22, para nós, filhos do Padre Pio, foi um dia muito especial. No dia 22 de janeiro de 1903, Francesco deixa de ser Francesco e passa a ser Padre Pio dos frades menores franciscanos. E segundo os historiadores, segundo também os teólogos, depois de São Francisco, não havia nascido alguém com tamanha santidade. E eu me orgulho, nós nos orgulhamos de sermos filhos de Padre Pio. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre o preço da fidelidade. Falar sobre as chagas do Cristo, aqui aos estigmas de Padre Pio. Das chagas de Jesus aos estigmas de Padre Pio. Sabe, o mundo nos odeia porque Jesus nos amou. Mas antes de continuar, eu queria que você colocasse um copo com água perto de onde você está, que no final a gente vai estar abençoando em nome de Jesus. E eu estava assim, me lembrando agora, quando eu trabalhei como padre ortodoxo em Campinas, eu costumava cortar cabelo, naquele tempo eu tinha cabelo, né? Costumava cortar cabelo num senhorzinho já, deve ter falecido, que eu nunca mais tive notícia dele, chamava Seu Domingos. E o Seu Domingos, ele era pastor da igreja Assembleia de Deus Nipo-Brasileira. Eu tive, assim, muitos contatos, eu tenho muitos amigos pastores, Quadrangular, Sara Nossa Terra, Deus é Amor, Assembleia. Depois que eu passei a ser padre católico ortodoxo, eu fui perceber que nessas igrejas, alguns pecam, mas também na igreja tradicional tem gente que peca, mas eu passei a perceber que ali tinha muito Deus. Muitos deles fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho assim de amor a Deus, de amor ao Senhor. Só que o mundo odeia. O mundo odeia quem faz a obra. Porque odiou Jesus primeiro, né? E Jesus nos amou. Então, quando acontece a perseguição, quando você é perseguido por causa da tua fé, não é um sinal de derrota, mas assim um selo de autenticidade. Porque o próprio Jesus nos alertou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Está lá em João 15:18, né? Então, para você, para mim, ser cristão é caminhar na contramão de um sistema que não tolera a verdade. Jesus Cristo, ele que é o modelo de sofrimento humano. Jesus, ele não foi perseguido por seus erros, mas ele foi perseguido por sua santidade. Foi incompreendido, sabe? Ele foi chamado de louco por sua família. Ele foi chamado de possuído pelos líderes religiosos. E tinha muita inveja em cima de Jesus. O sistema religioso da época não suportava seus milagres e muito menos a sua autoridade. E o ápice disso foi o quê?
A cruz foi a tentativa máxima do mundo de calar a voz de Deus. Jesus sofreu a perseguição física, foi flagelado, a perseguição emocional, foi abandonado, e também a perseguição espiritual, o peso do pecado. E qual é a lição que a gente tira disso? Se perseguiram o mestre, perseguirão também os servos, não é isso? Se o mestre foi perseguido, os servos também. A gente pode falar dos apóstolos, por exemplo. Eles derramaram sangue que acabou regando o evangelho. Após a ressurreição, os apóstolos transitaram do medo para a coragem extrema. E aí teve a escolha, né? Quase todos os apóstolos selaram seu testemunho com o próprio sangue. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, grande Paulo, foi decapitado. Tiago foi o primeiro mártir entre os 12. E qual que era o propósito disso? Os apóstolos entenderam que a perseguição era o combustível da evangelização. Quanto mais o Império Romano tentava esmagar a palavra, mais ela se espalhava, crescia. E aí a gente pode tirar uma lição, sabe? Uma lição disso. A perseguição não para a obra de Deus. A perseguição purifica e expande. Expande essa obra. E a gente pode falar, estava falando no começo de São Padre Pio, nós que somos filhos dele, podemos falar da perseguição dentro de casa. Talvez aí uma das formas mais dolorosas de perseguição seja aquela que vem de perto. E o Santo Padre Pio experimentou isso profundamente. Primeiro teve o quê? A suspeita. Durante anos ele foi proibido de celebrar missas publicamente, de confessar fiéis. Aí isso tudo devido a calúnias e dúvidas da própria hierarquia da igreja. Duvidavam disso. Mas Padre Pio nos ensinou o silêncio obediente. Ele nunca se rebelou. Enquanto era vigiado e questionado sobre a autenticidade dos seus estigmas, ele respondia com o quê? Com o silêncio. Oração, obediência. E o Padre Pio teve um combate espiritual muito forte. Porque além dos homens, ele sofria ataques físicos reais do demônio, que o agredia em sua cela para tentar desanimá-lo, para tentar tirar ele da obra de Deus. Ah, você vai ver o que nós vamos fazer com você. E a lição disso é o quê? A santidade incomoda até mesmo os que estão perto. Mas olha, meu irmão, a humildade é a arma que vence qualquer perseguidor. A humildade vence o perseguidor. E eu falo para você, como nós devemos reagir? A perseguição hoje pode não ser com leões em arenas, mas acontece no deboche, na exclusão social. Ontem um amigo meu estava dizendo isso, que quando o casamento dele não deu certo, ele foi excluído. As pessoas olhavam de lado, as pessoas julgavam. Porque essa perseguição, essa exclusão, ela vem na tentativa assim, de silenciar nossa fé. São Paulo fala assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Acho que eu não esqueci nada, né? Romanos 8:35. Então, ao olhar para Jesus, para os apóstolos e para São Padre Pio, aprendemos que não devemos ter medo. O perseguidor ataca o corpo,
mas Deus guarda a alma. E a lição também de Jesus é: devemos perdoar. Jesus na cruz disse o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E quando nós perdoamos, acontece o que? A glória eterna. Porque o sofrimento de hoje é passageiro. Mas olha, a coroa da vida é para sempre. A coroa da vida é para sempre, não esqueça disso. Porque tem o golpe da proximidade. Sabe o que é isso? A perseguição dos seus. Muitas vezes nós imaginamos os perseguidores de Jesus apenas como soldados brutais ou sacerdotes distantes. No entanto, uma das suas maiores dores foi o cerco montado por aqueles que deveriam amá-lo. A rejeição em sua própria terra. Porque Jesus ele começou seu ministério sendo perseguido por seus vizinhos, seus conhecidos lá em Nazaré. Quando ele pregou na sinagoga, a reação não foi de orgulho, mas de fúria. Muita fúria. Não é este o filho do carpinteiro? Eles não diziam. Tanto é que tentaram empurrá-lo em um precipício, né? Eu acho que é Lucas 4, 29 que fala isso. E qual que é a lição disso? Presta atenção. A perseguição muitas vezes nasce da familiaridade. As pessoas que viram você crescer podem ser as últimas a aceitar a unção de Deus na sua vida. Também é difícil você saber da incompreensão da família. Em passagens como Marcos 3, 21, nós vemos que seus próprios parentes saíram para prendê-lo. Eles diziam o quê? Ele está fora de si. Jesus foi chamado de louco por aqueles que dividiram a mesa com ele. Jesus ele experimentou o isolamento de ser visto assim como um fanático por seguir a vontade do Pai. E aí houve o quê? A traição e o abandono naquele círculo íntimo. Olha, não há perseguição mais refinada do que a traição de um amigo, aquele que se diz amigo, e por trás está agindo contra você. Por exemplo, Judas Iscariotes, um dos 12, que compartilhava a bolsa e a intimidade, entregou Jesus com um beijo. O beijo, que é o símbolo máximo do afeto, ele foi usado como uma arma de destruição. Pedro, o líder dos apóstolos, que jurou morrer por Jesus, negou conhecê-lo por 3 vezes sob a pressão do medo. Muitos, por exemplo, nós vamos celebrar a missa agora, dia 8, daqui 2 semanas praticamente, a missa, dia 8, a missa de libertação, de exorcismo, de cura em Pinhal, missa que vai ser lá no Comercial às 4 horas da tarde, né? E tem muita gente que tá o quê? Tá com medo de ir lá. Ah, eu não posso porque eu sou da igreja tal. Ah, eu não posso porque eles vão me excomungar. Ah, eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Mas isso tudo é pressão do medo. Pressão do medo. As pessoas têm medo. Precisam da bênção, precisam da libertação, precisam do exorcismo, precisam mudar de vida, mas a religiosidade nos dá medo. Vou voltar ao assunto do seu Domingos. Quando eu cortava cabelo com ele, era o padre cortando o cabelo com um pastor da Assembleia. E a gente ficava lá, o corte de cabelo durava bem mais de 1 hora, porque a gente ficava falando muito de Deus. E o seu Domingos dizia uma coisa assim, bem importante. Aquele que nos une é muito maior que as placas que nos separam. E hoje a gente tem visto o quê? As pessoas presas às placas. Preso às placas. Não, porque eu sou da igreja tal, porque eu vou para a igreja tal.
E aquela religiosidade muito falsa, né? A pessoa fala assim, não, eu sou da igreja, eu participo, eu não abandono a minha fé. Mas está sempre ali com um copo de cerveja na mão, bebendo, brigando. Eu me lembro de um caso que aconteceu numa cidade que eu convivo. Um rapaz, até não vou dizer o nome, claro, um rapaz, ele estava com a filha no colo e ele não tinha casado na igreja. Mas ele se levantou para receber a comunhão. E quando chegou perto da ministra que ia dar comunhão para ele, a ministra disse assim para ele, olha, você não pode comungar, porque o padre mandou não dar comunhão para quem não é casado na igreja. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele conhecia a vida daquela ministra. E ele disse assim, mas o padre sabe que você trai seu marido? Com fulano, disse até o nome. A moça ficou vermelha, deu a comunhão para ele e sumiu de onde ela estava distribuindo. Nós não temos, assim, autoridade para julgar ninguém, só Deus pode nos julgar. Então não deixe que o medo, que o julgamento, até mesmo, a gente pode dizer assim, as perseguições, não é perseguições a palavra certa, mas não deixa as ameaças, não deixa as pessoas te ameaçarem. Porque você quer ir na missa dia 8. Você precisa de ir na missa dia 8. Não deixe as pessoas falarem assim que você vai ser excomungado, que você vai pecar, que você vai trair. O que a gente está oferecendo para você é uma mudança de vida. Uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Uma libertação dessas amarras. Quantos que estão com problemas dentro de casa de bebidas, drogas? Quantos que não conseguem abrir as portas para o emprego? Quantos que têm visto vulto dentro de casa, escutado barulhos? Quantos que no passado traíram Jesus? Foram buscar ajuda em lugares que não eram para buscar? Em lugares que a pessoa sabia que não podia estar lá, foram consultar adivinhos. A Bíblia proíbe isso. Pessoas que consultam adivinhos, vão na missa, vão no culto, e aí vive a vida carregada. Talvez você sinta muito peso, por exemplo, nos ombros, teu ombro pesado, teu pescoço pesado. Talvez aconteça de você abrir a boca toda hora, sabe? Com sonolência. Tem muitos que não conseguem ficar dentro de casa, ou quando o esposo encontra com a esposa, é só brigas dentro de casa. Brigas e brigas. Você vive perdendo as coisas dentro de casa. Você reparou nisso? Você coloca uma coisa ali, daí a pouco esse negócio já sumiu, né? Você não sabe o que acontece. Às vezes você ama seu marido, mas toda vez que você encontra com ele, você fica com uma raiva imensa, com uma vontade imensa de brigar, você não quer chegar perto, mas você o ama. Por que isso acontece? Você ama seus filhos, mas seus filhos estão sempre brigando, estão sempre assim metidos em confusão, você não sabe por quê. Porque o inimigo está fazendo uma pressão. E você está precisando de libertação. Ah, mas a missa já é uma libertação, é uma cura. Mas sem o toque do sacerdote, sem unção, e sem oração forte de exorcismo, como nos ensinou o Padre Pio, oração forte do exorcismo, esse demônio vai continuar lá. Vai continuar lá. E você sai da missa muitas vezes do jeito que você entrou, ou até pior, né? Porque eu conheço muitas pessoas que vão na missa só por obrigação, né? Ah, eu tenho que ir na missa todos os domingos, eu tenho que ir na missa, eu não posso perder, senão é pecado. Se eu não comungar, se eu não for na missa é pecado, mas chega na igreja, fica olhando para a roupa que as pessoas estão usando, vê um outro irmão, fica lá julgando, ah lá o fulano, olha quem está aqui na igreja. Fica julgando as pessoas e faz oração só por fazer.
Mas depois, do dia a dia, como é que é a sua vida no dia a dia? Você foi na missa. Depois missa significa missão. Você se tornou missionário? Levou Jesus para o coração das pessoas? Você levou Jesus? Ou não? Como é que foi tudo isso? Como é que está sendo a sua vida? Aí eu penso no abandono de Jesus, né? Lá no Getsemane, que fala, desculpa. Enquanto Jesus suava sangue sobre aquela perseguição espiritual, aconteceu com seus melhores amigos. Seus amigos, os melhores amigos, eles dormiam, né? Não foi assim lá no Getsemane, quando Jesus estava, Pai, afasta de mim esse cálice. A turminha toda estava dormindo, né? Aí eu posso até fazer um paralelo com Santo Padre Pio e os apóstolos. Essa perseguição interna, ela cria uma ponte direta entre os pilares que eu estou falando, Jesus, os apóstolos e o Padre Pio. Jesus, ele foi perseguido pelos seus, povo eleito, seus amigos, mas o que ele fez? Ele permaneceu amando. Os apóstolos, o que aconteceu com eles? Após a ressurreição, eles próprios foram perseguidos por seus irmãos judeus, assim nas sinagogas, né? O grande Paulo, especificamente falava dos perigos entre os falsos irmãos. Pega lá 2 Coríntios 11, 26, pega lá, para você ver, perigo dos falsos irmãos. E o Padre Pio, nosso pai na fé, sua maior cruz não veio do mundo secular, mas de dentro da igreja. Ele foi canuleado por confrades, foi investigado por autoridades eclesiásticas que duvidavam de sua santidade, de sua honestidade, dizendo que ele fazia tudo aquilo para ser famoso, para ganhar dinheiro. Então, presta atenção, meu irmão, se você é criticado por sua fé, dentro da sua família, até tem um irmão que ia conosco, que ia estar conosco, não vou também dizer o nome, lógico, ia estar conosco, mas a família o proibiu. A família o proibiu de estar conosco no dia 8. Você não vai, você está ficando louco, você não vai. A própria família. Nós somos criticados também, sabe, na igreja. Ou às vezes por amigos próximos. Isso quando acontece, você está apenas participando da dor mais íntima de Cristo. Eu falo para você para terminar. A resposta de Jesus, de Padre Pio, dos apóstolos, foi a mesma. Não revide, mas interceda. É isso que eu estou fazendo. Eu sei que tem muita gente criticando esse trabalho que a gente está começando em Pinhal. Lembrando sempre a você, eu não sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana, eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, uma igreja de origem oriental. Se você, por exemplo, tiver a oportunidade de ir na África, de ir lá na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, se você tiver a oportunidade de ir nessa região toda, você não vai encontrar católicos romanos, você vai encontrar católicos ortodoxos. Nós somos a mesma fé. A Eucaristia é a mesma, a devoção é a mesma. Nós somos a mesma igreja, separados por uma briga política que aconteceu em 1054. Até o Papa Romano agora, o Patriarca Romano, o Leão XIV, é isso, né? Ele está fazendo um trabalho grande para reaproximar. Trabalho esse que começou lá com o Papa João Paulo II. Aliás, você sabia? Uma curiosidade. Papa João Paulo II, o nome dele era Karol Wojtyla. Ele conheceu o Padre Pio quando ele era novinho ainda.
E o Padre Pio chegou a falar sobre ele para um bispo, uma autoridade, dizendo assim: olhe esse menino, ele vai ser Papa um dia ainda. Vai ser Papa um dia ainda. Padre Pio, ele profetizou que o Karol Wojtyla seria o Papa João Paulo II. Aliás, é um Papa inesquecível até hoje, né? Então, está tendo uma aproximação. E o João Paulo II começou isso em 2001. Papa Francisco também fez isso. Papa Francisco se encontrou com o Dom Quírios, que é o patriarca russo. Se encontraram lá no aeroporto de Cuba uma vez. Está vendo? Os patriarcas, porque a Igreja Ortodoxa ela não tem um, né? O Papa Romano é considerado no Ocidente como o primeiro entre os pares. A Igreja Ortodoxa ela funciona como autocéfala. São patriarcados. Cada um com a sua vida, cada um com a sua história. São 15 patriarcados no mundo. Eu faço parte de um. Patriarcado das Nações. Meu patriarca chama Dom Christian Nicholas, que eu tive a alegria de conhecer, estar com ele por 2 vezes, né? Ele mora em Paris, é uma pessoa assim, quando você chega perto dele, ele transpira a santidade. Ele vem da onde? Vem de André, irmão de Pedro. Então, o nosso patriarcado, ele tem sucessão apostólica, vem lá dos apóstolos. Então, nós somos católicos. Ninguém pode falar assim, vocês são outra igreja. Não, não somos outra igreja. Nós somos católicos. Separados, sim, em 1054. Tentando uma aproximação agora em 2026. Mas somos irmãos. Talvez os ritos, os dogmas, diferem um pouco. Temos algumas diferenças. Mas a fé é a mesma, a fé católica, apostólica. E a nossa é católica, apostólica, ortodoxa. Então, se alguém perseguir, falar mal do Padre Fernando, porque eu vou processar. Tem gente que ameaçou isso, né? Uma pessoa que ameaçou de levantar lá meu passado e tal. Aliás, eu vou contar todo o meu testemunho dia 8, né? Tudo que aconteceu comigo nesses 20 anos. Dia 8 eu vou abrir meu coração e contar tudo para você, e você vai se espantar. O Cássio estava me dizendo, o Cássio, meu grande amigo, está dizendo: nossa, padre, como a sua vida parece com a vida do Padre Pio. Antes fosse, né, que eu fosse santo como Padre Pio. Mas muita coisa que ele passou, eu passei também. E você vai saber disso dia 8. Então não perca, vai lá conosco. É na quadra do Comercial, onde a gente celebrou tantas missas de cura, onde você que esteve lá conosco já viu aquele garotinho de Andradas, lembra? Que foi curado de uma cegueira. Você lembra de como o demônio se manifestava e jogava as pessoas no chão? E aí ele era expulso, essas pessoas mudavam de vida? Aquela moça que saiu de uma cadeira de roda e passou a andar? De quantas famílias que foram restauradas, né? Muitos casamentos, muitas famílias. De quantos jovens deixaram as drogas? Era naquele Comercial, lá na quadra. Mas, padre, o Comercial está interditado. O clube lá embaixo está, a quadra não. Agradecer até o carinho da presidência do clube, o Raé, que nos cedeu a quadra. Agradecer o Cássio, que está correndo até, né? Está correndo até para que tudo dê certo, e vai dar certo em nome de Jesus. E fazer um convite a você. Para você mesmo. Dia 8 agora de fevereiro. 4 horas da tarde. Esteja conosco. Não importa o que vão falar, mas esteja conosco lá no Comercial. Vamos abençoar essa água através da intercessão de São Pio, do São Padre Pio, e pelo Imaculado Coração de Maria. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue a vós o meu clamor. Oremos. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, derramai a vossa bênção sob a intercessão de São Padre Pio e pelo coração imaculado de Maria, sobre essa criatura água, que vossos filhos querem que sejam abençoadas no teu nome e consagradas. Fazei que todos que dela fizerem uso, invocando o vosso nome santo,
conforme vossa lei e vossa vontade. Receba de vós saúde do corpo e proteção da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, nosso Pai espiritual, rogai por nós. Sagrado coração de Maria, nos guarde dentro do seu coração. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E amanhã a gente volta, meio-dia a gente volta aqui. Vamos ver se está certo, né? Se deu certo essa transmissão, não sei nem como encerra aqui agora. Estou meio perdido aqui como é que encerra, mas fiquem na paz, fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Tchau.